Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 4, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, e tenham feito os exercícios. Agora iremos começar a correção. Uma pequena observação: as respostas estão escritas com a cor azul, para facilitar a vida de vocês e a minha também. Primeira, leia o texto a seguir, duas das teses formuladas por Martinho Lutero e responda: qual é o tema tratado em cada uma das teses apresentadas? De que modo essas teses se posicionam em relação às práticas da Igreja Católica no século XVI? 21ª tese: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Tese de número 41ª, deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não a julgue erroneamente como preferível às demais boas obras do amor. O que Martinho Lutero quer dizer com isso? Eu coloquei aqui na resposta. As teses 21 e 41 tratam das indulgências. A tese 21 faz uma crítica à posição da Igreja Católica, denunciando a prática de venda de indulgência autorizada pelo Papa. Na tese 41, Lutero afirma que a maneira cautelosa que acreditava que a Igreja deveria tratar a questão das indulgências. Ou seja, o Papa vendia muito indulgência. O que era indulgência? Espécies de relíquias do cristianismo, como a patinha do jumento que carregou o Cristo, um pedacinho da cruz de Cristo, um ossinho de um santo. O Papa vendia para arrecadar dinheiro para financiar as obras lá no Vaticano. Então Lutero achava que tinha que ser salvo pelas boas práticas e não pela compra de indulgências. Entenderam? Segunda, elabore uma síntese dos principais fundamentos da doutrina luterana. Resposta. A doutrina luterana pregava a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia, sem necessitar da mediação de sacerdote da igreja. Opunha-se à hierarquia eclesiástica, negava a necessidade do celibato dos padres e dos sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia, e determinava a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. Isso vai provocar uma verdadeira revolução religiosa na época. Porque o padre não poderia casar. Isso foi uma imposição da igreja a posteriori, que no início os primeiros apóstolos casavam, para justamente não dilapidar o patrimônio da igreja e permitir que ele se dedique à obra de Deus. E vai cortar os 7 sacramentos por 2 e as missas não serão mais celebradas em latim, porque poucas pessoas falavam latim. Latim era uma língua da antiguidade, principalmente a língua dos romanos, pela língua nacional, ou seja, assim permitia as pessoas terem acesso à palavra de Deus. Terceiro, estabeleça a diferença no que diz respeito à salvação dos seres humanos entre as doutrinas calvinistas, a luterana e a católica. Resposta. O calvinismo estabelece o princípio da predestinação absoluta, dizendo que a salvação não depende do esforço dos homens. O luteranismo, por sua vez, afirma que a salvação é dada pela fé. Já para a doutrina católica, a salvação é obtida pela fé e pelas boas ações. 4. Sobre o ato de supremacia aprovado pelo parlamento inglês. Lembram o ato de supremacia de Henrique VIII, que queria casar mais de uma vez? A. Em que contexto europeu esse decreto foi aprovado? Resposta. O ato de supremacia foi aprovado em um momento em que o governo da Inglaterra era forte e centralizado, e que se considerava o poder da igreja como uma ameaça aos seus interesses. B. Qual foi a principal decisão aprovada com esse decreto? Resposta. Com o decreto, o rei passou a ser chefe supremo da igreja na Inglaterra e poderia reprimir e reformar a estrutura da igreja. Depois disso, Henrique VIII se casou mais 5 vezes e conseguiu ter o seu filho homem que era tão desejado. Pena que ele morreu jovem. Então, pessoal, acabou. Espero que vocês tenham corrigido. Qualquer coisa que precisar ter uma dúvida, basta só entrar em contato comigo. Um abração do professor Gabriel.